Olá pessoal do Agora Entendo, vamos agora resolver o exemplo 2 da nossa aula de função definida por duas ou mais sentenças. Primeiramente vamos identificar essa função, né? Eu tenho a minha função f de x, que está definida por x2 se x for menor que zero e menos x2 se x for maior ou igual a zero. É uma função que está toda definida no campo dos reais. Então, eu vou, para poder esboçar esse gráfico, analisar cada uma das sentenças separadamente e depois analisar os intervalos. Então, o meu procedimento vai ser: traço a projeção da minha primeira sentença e marco o meu intervalo. Traço a projeção da segunda sentença e marco o meu intervalo, que está definido. Bom, então nós temos aqui, ó, minha primeira sentença, y igual a x2. Y igual a x2, nós temos aí uma função do segundo grau, né, uma função quadrática, em que a gente já sabe que o nosso gráfico é definido por uma parábola. Então, a gente vai analisar o comportamento dessa curva aqui. A gente já sabe que é uma parábola, a concavidade é voltada para cima. Por que minha concavidade é voltada para cima? Porque meu A aqui é maior do que zero, ou seja, o coeficiente que está multiplicando x2 aqui é maior do que zero. Eu já sei que é uma função que corta o eixo x em zero, porque para eu ver onde que a função, para eu poder analisar onde a função corta o eixo x, basta eu achar a raiz dessa função, ou seja, o zero dessa função, fazendo o y ser igual a zero. Então, se eu tiver x2 igual a zero, eu vou ter que x é igual a zero. Então, é uma parábola com cavidade voltada para cima, que corta x em zero. E corta y onde? Em zero também, né? Se ela está cortando o eixo x em zero, o ponto de corte dela em y também vai ser em zero. Mas bastava eu analisar aqui qual que é o valor de c. Quanto que vale c dessa função quadrática aqui? Zero. O c é que vai me mostrar em que ponto a função do segundo grau corta meu eixo y. Então, se eu for traçar a minha projeção aqui, ó, eu vou ter então uma parábola com cavidade voltada para cima, cortando x e y no ponto zero. Tá aí, a nossa parábola clássica aí, né? Nossa função de segundo grau clássica. Ela tem todo esse comportamento. Se eu estivesse traçando o gráfico só de x2, tá aí o meu gráfico. Só que ela vai ter esse comportamento somente para valores de x menor do que zero. X menor do que zero são valores à esquerda de zero, ou seja, ela está definida só à esquerda de zero. O zero entra? Não, ó, x menor do que zero, então não inclui zero. Então, eu vou marcar aqui com uma bolinha aberta. Então, o gráfico da minha primeira sentença está definido aqui de vermelhinho, ó. Agora, vamos analisar a segunda sentença. A segunda sentença, eu vou ter menos x2. Novamente, ó, menos x2. A gente sabe que é uma função quadrática, ou seja, sabe que é uma função em que o gráfico é uma parábola. Só que nesse caso aqui, o meu A, o meu coeficiente que está multiplicando x2, é negativo, é menor do que zero. Portanto, a minha parábola vai ter uma concavidade voltada para baixo. Então, eu já sei que é uma parábola, porque é uma função de segundo grau, e já sei que a concavidade é voltada para baixo, porque o meu A é negativo. E eu vou analisar agora onde ela corta o eixo x e onde ela corta o eixo y. Ela corta o eixo x em zero, por quê? Porque a raiz dessa função aqui, ó, a raiz, como é que eu acho a raiz? Igualando a função a zero. Então, eu vou ter menos x2 igual a zero, x igual a zero. Então, uma parábola com cavidade voltada para baixo, cortando x em zero. E corta y aonde? Na função de segundo grau, quem me mostra onde a minha função, onde a minha parábola corta o eixo y, é o coeficiente c. Nesse caso aqui, quanto que vale c? Zero. Ou seja, se a parábola está cortando x em zero, o y vai cortar em zero também. Aqui a gente só está estendendo um pouquinho o nosso estudo para relembrar alguns tópicos lá da matemática básica.
Então, tá aqui, ó. Minha segunda sentença vai ter esse outro comportamento aqui, ó. A parábola passando lá em 0, 0, cortando, com a concavidade voltada para baixo. Só que ela vai ter esse comportamento aqui somente se o x for o quê? Maior ou igual a 0. Valores de x maiores ou iguais a 0 são valores à direita de 0. Então, ó, ela só está definida do lado de cá. Maior ou igual, se tem sinal de igualdade, está incluindo o meu ponto, ou seja, o 0 também está incluído. Então, aqui eu tenho bolinha fechada. Olha só que interessante, aqui nós tivemos então a união desse intervalo aqui, ó. Na primeira sentença, minha bolinha estava aberta, o 0 não está incluído, mas a minha segunda sentença, ela passa pelo mesmo ponto, incluindo o 0. Ou seja, união de bolinha aberta com bolinha fechada. Então, olha o comportamento da nossa função aqui, olha. Tá aqui de vermelhinho, ó. Ela faz essa voltinha aqui. Ou seja, agora vamos analisar o nosso domínio e a nossa imagem, nosso conjunto imagem. Vamos lá, o domínio desta função vai ser, domínio eu vou pensar em x, então eu vou olhar se eu tenho alguma restrição no eixo x para essa função. Se eu pegar meu eixo x aqui à direita de 0, ó, essa curva aqui ela é infinita, né? Se eu descer aqui, tem alguma restrição para x? Não tem nenhum valor de x aqui que não exista nessa função. Se eu pegar no 0, ela já está fechadinha, ou seja, está incluído ali o 0. E se eu pegar a esquerda aqui de 0, para valores menores que 0, também eu vou ter, ó, a função sem restrição nenhuma. Ou seja, uma função sem restrição nenhuma para x significa que eu tenho uma função de domínio real. Analisando agora o conjunto imagem, o meu conjunto imagem desta função, eu vou analisar a projeção da função y. Se eu pegar a minha função aqui e projetar no eixo y, ó, lembrando que eu tenho que pegar a função, né? O que está definindo a minha função aqui é o que está de vermelhinho. Peguei a minha função, levei até o eixo y. Tem algum ponto de y em que minha função não exista? Não, sem restrição nenhuma. Então, nesse caso aqui, a minha imagem também é real. Ou seja, nessa função f de x aqui eu não tenho nenhuma restrição, nem para o domínio, nem para o conjunto imagem. Ok, se gostaram desse vídeo, divulgue para os colegas e a gente se encontra no próximo exemplo.